Boa tarde a todos, eu sou Igor Comarco Favreto, eu participei do PIBIC pela UniOeste com o trabalho Depressão em Pessoas Maiores de 18 anos vivendo com HIV, juntamente com a Lirane Elise Ferreto, que foi minha orientadora, Valdir Espada Júnior, Lia Beatriz Henque de Azevedo e Moacir de Pauli Júnior. Eu sou aqui de Francisco Beltrão, no Centro de Ciências da Saúde. Bom, como introdução, então, eu trago aqui o surgimento do HIV e das terapias retrovirais. A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, ela foi descoberta em 1981 numa população de homens homossexuais em Nova York, nos Estados Unidos, após um número expressivo de casos de pneumonia e sarcoma de Kaposi terem sido diagnosticados. 2 anos mais tarde, então, o retrovírus causador da AIDS foi isolado e foi nomeado vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Na década de 80, então, houve uma epidemia do HIV, e isso causou grandes mudanças nos pacientes, se destacando, então, entre as doenças infecciosas. A partir disso, foram surgindo os tratamentos, e entre os tratamentos, as terapias retrovirais. Essas terapias elas conseguiram diminuir a mortalidade e também aumentar a sobrevida global desses pacientes. Porém, houve também um aumento na incidência de manifestações psiquiátricas, como a depressão. E a depressão é uma das condições psiquiátricas mais comuns entre indivíduos que vivem com HIV, sendo frequentemente 2 a 3 vezes mais prevalentes do que na população em geral. Então, é uma doença comum em pessoas com doenças crônicas, e esses pacientes vivendo com HIV, eles não são exceção. Eles sofrem com incapacidades que afetam a evolução da doença, aumentam a morbimortalidade. Então, alguns fatores, como o estigma social, o isolamento, mudanças na imagem corporal e impacto psicossocial do diagnóstico, contribuem para o desenvolvimento da depressão nessa população. Então, a identificação e o tratamento desses sintomas eles são essenciais para melhorar a qualidade de vida e também a adesão ao tratamento, além de prevenir a população de transmitir o vírus. Bom, o objetivo desse trabalho, então, é identificar a prevalência dos níveis de depressão em pessoas maiores de 18 anos com diagnóstico de HIV, atendidas pelo Serviço de Assistência Especializada, o SAI, de Francisco Beltrão, Paraná. Nos materiais e métodos, então, isso foi um estudo do tipo transversal, realizado em pessoas com idade acima de 18 anos, com infecção de HIV, AIDS, atendidas no SAI, do projeto Monitoramento de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS na região sudoeste do Paraná, aprovado no Comitê de Ética em Seres Humanos da UniOeste. Para avaliar a depressão, foi usado então o instrumento DAS-21, que é uma escala de autorrelato com 3 subescalas: depressão, ansiedade e estresse. Aqui então eu trago a escala do DAS-21, que é possível avaliar a depressão, ansiedade e estresse nos pacientes, mas tendo em vista que o nosso trabalho avaliou apenas a depressão nesses pacientes. Então, essa tabela, essa escala é definida por 3 estruturas básicas e fatores que representam sintomas específicos para a depressão, como a dedonia, a ausência de afeto positivo, entre outros. Foram entrevistados, então, 120 homens que vivem com HIV, com uma idade média de 46 anos, variando de 20 a 81 anos. E foi identificado que a presença dos sintomas depressivos revela que a maioria tem menos de 46 anos, sendo que 75% dos homens com sintomas depressivos estão nesse grupo etário. Já em relação à etnicidade, a maior parte se identifica como branco, e entre aqueles com sintomas depressivos, 25% são brancos, enquanto 11,4% pertencem a outras etnias. Já sobre a escolaridade, 70,8% dos homens têm mais de 8 anos de educação, sendo que 79,2% dos homens com sintomas depressivos possuem esse nível educacional. Outro fator relevante, não destacado aqui na tabela, foi a não adesão à medicação, que apresentou uma possível associação com sintomas depressivos. E os resultados, então, indicam que a maioria dos homens positivos com HIV positivos
entrevistados apresentou níveis normais de depressão, como é possível observar no gráfico 1, 95 homens. Porém, uma proporção significativa relatou níveis de sintomas leves e moderados. Na discussão, então, enquanto o nosso estudo revelou que 20,9% dos participantes apresentaram sintomas de depressão, isso corroborou com a literatura, já que um estudo realizado em 2024 revelou que a prevalência de depressão em pessoas vivendo com HIV pode variar então entre 20% e 30%. Além disso, foi demonstrado nesse estudo que os homens com HIV frequentemente relatam com maior sofrimento psicológico e menores redes de apoio social, que pode agravar os sintomas depressivos. Além disso, esses sintomas depressivos em pessoas vivendo com HIV apresentam consequências a curto e longo prazo para a saúde, influenciando nas condições físicas, educacionais, sociais, financeiras e psicológicas. Então, esses sintomas têm reflexos na qualidade de vida e da piora da doença dos pacientes, devido à baixa adesão dos medicamentos antivirais, resultando então em maus resultados imunológicos, maus resultados virológicos e influenciando então na qualidade de vida e na piora do estado da doença desses pacientes. Bom, ainda a alta prevalência de sintomas depressivos entre homens com menos de 46 anos pode estar relacionada a vários fatores específicos dessa faixa etária, como desafios psicossociais, incluindo o estigma social, o medo da rejeição, preocupações com o futuro, incerteza sobre a progressão da doença. Todos esses motivos podem estar contribuindo para o aumento dos sintomas depressivos. Também a baixa adesão pode resultar numa exacerbação de sintomas, recaídas e resultados negativos em longo prazo para a saúde mental. E essas razões para não adesão incluem desde efeitos colaterais indesejados até a falta do suporte social. Os estudos também na literatura corroboram a ideia de que a escolaridade influencia significativamente a saúde mental e os resultados clínicos em pessoas vivendo com HIV, visto que as pessoas com maiores níveis educacionais apresentam melhores condições clínicas e imunológicas e também melhores taxas de adesão ao tratamento antirretroviral, resultando então em melhores respostas imunológicas e uma maior qualidade de vida. Além disso, outros estudos mostram que pacientes com HIV positivo com menor nível educacional apresentaram sim piores respostas clínicas, virológicas e imunológicas ao tratamento antirretroviral combinado, mesmo eles tendo um acesso igualitário ao tratamento. E isso acaba destacando então a influência das desigualdades socioeconômicas. Os nossos dados eles mostraram que participantes de raça branca têm 2,27 vezes mais chances de apresentar alterações na DAS comparados com indivíduos de outras raças. Isso é um pouco discrepante com a literatura, visto que a literatura sugere que pessoas vivendo com HIV, AIDS e minorias raciais, elas enfrentam barreiras adicionais ao acesso e a cuidados de saúde mental e exacerbam então os sintomas de depressão. Isso pode ser explicado, talvez, porque tanto na nossa população, no nosso estudo, e no Paraná, a população é majoritariamente branca, tendo um maior volume, então. Então a gente conclui que há uma realidade preocupante sobre a prevalência de sintomas de depressão, ansiedade e estresse em homens vivendo com HIV em Francisco Beltrão, no Paraná, uma importância de desenvolver estratégias de intervenção psicossocial que sejam sensíveis e adaptadas às características específicas dos indivíduos, como idade, escolaridade e etnia, e políticas públicas e programas de saúde considerem esses fatores para proporcionar um cuidado mais holístico e efetivo aos homens vivendo com HIV. Essas políticas públicas podem promover a inclusão social e econômica dessas pessoas, proporcionando então a elas uma maior qualidade de vida. Então eu agradeço aqui a Universidade Estadual do Oeste do Paraná pela oportunidade, a minha orientadora pelo apoio, ao SAI e CTA pela assistência na coleta de dados e ao Laboratório Multiusuário de Biociência de Saúde pela infraestrutura e pelo suporte. Muito obrigado, fico aberto a perguntas.